Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com o Fernando Cossita, delegado da polícia aqui em Brasília. E a gente vai bater um papo aqui com ele. Antes de começar esse podcast, vou pedir para você se inscrever nesse canal, para você ativar o sininho, as notificações. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que você acha esse conteúdo relevante e te ofereça notificações assim que sair um novo episódio. E deixe seu comentário enfim, falando o que você está achando do nosso conteúdo. Fernando, muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado. Vou pedir para você se apresentar aqui. Vamos conhecer quem é Fernando Cossito, o delegado que tem o perfil do Instagram bloqueado, né? Privado. Acabei de descobrir que é professor há 16 anos. Sim. Bom, natural de Rancharia, interior do estado de São Paulo. Meu sonho era ser delegado de polícia. Só fica com o microfone um pouco mais próximo. Eu sei que tua voz não precisa, mas sim. Enfim. E estudei, fiz o curso de Direito em Presidente Prudente, ao lado da minha cidadezinha. Fazia um curso noturno, trabalhava durante o dia com esse sonho de ser delegado. Desde sempre, então? Desde sempre. Meu sonho era ser delegado de polícia no estado de São Paulo. Eu tenho tios policiais em São Paulo que fizeram carreiras brilhantes na condição de delegado de polícia. Eu queria ser mais um Cossito lá em São Paulo. E acabou que fui para São Paulo, estudei para essa prova e fui eliminado na última fase. Voltei para casa dos meus pais. Última fase é a fase oral. Fase oral. Hoje eu treino para a fase oral, mas naquela época eu fui eliminado na fase oral. Voltei para casa dos meus pais, continuei estudando e o concurso que veio na sequência foi Brasília. E acabei passando. Se tivesse sido aberto um concurso, acho que em outro estado, e se eu fosse aprovado, teria ido embora do mesmo jeito. E Deus me colocou aqui, acho que por alguma razão, e já estou aqui há 16 anos. A polícia aqui, eu acho, julgando aqui de fora, parece que de condições é um pouco melhor de trabalho do que São Paulo, não? Sim, nós temos muito mais recursos. Eu acho que em termos de polícia judiciária estadual, acho que a gente está bem à frente. Facilita um pouco, né? Sim, temos recursos, só não temos subsídio, só não temos salário, né? Não estou reclamando aqui da vida, Luan, mas nós somos o 18º salário de delegado de polícia do país. Quando a gente fala isso nos bastidores, aqui em sala de aula, a galera ainda acha que nós somos o primeiro salário. Isso já ficou para trás há muito tempo. Quando eu cheguei aqui em 2005, nós éramos o primeiro. Hoje nós somos o 18º salário de delegado do país. Numa cidade cara como Brasília, isso representa um salário que eu acho que está um pouco defasado. Né? Mas estamos aí, estamos trabalhando. Além da minha condição de delegado também nas horas vagas, com autorização da PCDF, que já trouxe isso também no seu organograma, eu dou minhas aulas, então na folga eu estou sempre dando uma aula ou outra, e enfrentando hoje o assalto lotado na DRF, Divisão de Repressão a Roubos e Furtos. Era um sonho trabalhar na repressão a roubos, é a segunda fase da minha carreira que eu estou na DRF, com muito prazer em trabalhar ali, hoje dirigindo a unidade, então assim, muito satisfeito com a minha condição hoje. Mas a gente não pode deixar de colocar para a população que nós somos hoje muito mal remunerados. É uma política, uma escolha governamental, de entes federais e também local. Então a gente sempre coloca a pergunta para a população, né? A quem interessa um delegado de polícia mal remunerado? Porque somos nós que vamos presidir a investigação do furto, do roubo na sua casa, do estupro do seu parente. E nós temos que estar ali em condições de ter um bom plano de saúde, de ter um filho num bom colégio, como todos de carreiras jurídicas aqui de Brasília. Oferecer um bom trabalho, o mínimo necessário, né? Exatamente. Hoje, na roubos e furtos, o que tu tem mais de incidência lá dentro? As delegacias de bairro, que são chamadas de delegacias circuncionais, elas também apuram os assaltos e os furtos de cada região administrativa. Chega para a gente aquilo que é um pouco mais sensível, que demanda um pouquinho mais de técnica. Então, se nós tivermos um assalto mais ousado, seja pelo emprego de violência acima da média, pelo número de armas também atípico, isso chama a atenção da própria polícia, a polícia paga essa missão para a gente. E a gente pega essas ocorrências e a gente trabalha lá. Então, a gente trabalha com roubos sensíveis, diferenciados, e também qualquer tipo de ataque diferenciado a comércio. E também a banco. Ataque diferenciado seria, tu falou, com extrema violência, 4 pessoas, 2 veículos empregados. Então, mesma coisa na residência. Nós tivemos um roubo sensível no Lago, no ano passado, que você deve ter acompanhado, salvo o melhor juízo, na QI6,
onde o pessoal chegou vestido de policiais federais. Então ficou conosco, né? Nós identificamos autores, prendemos todo mundo e é assim que a gente faz. E a gente trabalha também com qualquer tipo de ataque a banco, seja ao caixa eletrônico ou ao cofre do banco, fica conosco também. Então, ou nas adjacências do banco, nós tivemos um latrocínio em Ceilândia também no ano passado, que coube a DRF apuração. Chegamos à autoria, esclarecemos, estão todos presos. Assim, isso tem diminuído? Tem. Eu acho que a pandemia também, eu acho que o mérito não é só da polícia. Com a pandemia, os números também caíram. Então, houve essa análise feita pela própria polícia. Eu acho que de sensível que nós tivemos em termos de comércio, agora recentemente foi um assalto em Vicente Pires em que o sujeito chegou com aquilo que parecia para a gente ser um fuzil. Algo que nós estamos acostumados aqui em Brasília. Então, coube a gente também a apuração. Prendemos todo mundo e percebemos que, na verdade, era uma arma de pressão, era um airsoft, não era fuzil. Mas, sem a ponta laranja. Sem a ponta laranja, cortado e usado no crime como eles fazem. Mas coube a gente essa apuração. Eu acho que depois desse, nós não tivemos assim nada que chamasse atenção e que coubesse essa energia toda especializada. Claro que nós temos investigações em curso, que a gente não pode comentar aqui, mas recentemente não tivemos assim nada horrendo que demandasse uma ação enérgica de DRF. Carros geralmente ficam com vocês também? Carro, o ataque ao veículo, roubo, furo de veículo, tem divisão específica, que é a DRFV. Faz parte da mesma coordenação, que é a Corpatri, mas é uma divisão distinta. Específica. E tu tem atuação dentro das vias políticas da polícia também? Eu pergunto isso porque a gente estava aqui com o Alex Galvão, a gente acabou parando aqui, enfim, vendo bate-papo de vocês dois. Eu acho que, assim, a minha atuação nunca foi de participação direta no sindicato. O que eu faço é participar das assembleias, sempre dou meu ponto de vista. Às vezes apanho muito por causa disso, às vezes sou, entre aspas, punido por falar demais, mas assim, a gente tem muito amor pela polícia. A polícia você tem o policial vocacionado e você tem o policial em trânsito. Você tem aquele cara que está aqui também, que passou em concurso, mas está galgando a condição de promotor daqui a pouco, querendo ser juiz. O policial também, o agente de polícia também que quer outro concurso, quer fazer uma outra prova de tribunal. Então, assim, essas pessoas talvez não sejam tão aguerridas como nós gostaríamos que fossem, porque estão aqui de passagem. Mas a gente que tem isso no sangue, que sempre pensou em estar aqui, quando vê a polícia em dias ruins, como são os dias de hoje, a gente tenta fazer a diferença, tenta falar, tenta convencer, então tenta movimentar um pouco a Assembleia, trazer um ponto de vista para os colegas que estão chegando, que talvez não tenham toda essa maturidade política, da estrutura policial, mas assim, nunca me lancei ao sindicato, mas estou lá, estou brigando, estou falando. Tivemos a assembleia ontem, botei a cara a tapa, falei bastante, tento trazer meu ponto de vista para o novato, aquele que está chegando há pouco tempo, né? Acho que faz parte, buscando sempre a polícia melhor. O quantitativo de vocês, como que está hoje? Está bom? Porque Alex Galvão trouxe quantitativo de agente aqui e tá bem defasado. Pois é, Luan, a cidade cresceu demais. Quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos 2 milhões de habitantes e nós tínhamos quase 5 mil policiais. Então, nós perdemos quase 700 policiais e a cidade hoje, né, o DF tem quase 3 milhões de habitantes. Então, a cidade inchou muito e a polícia diminuiu. Então, isso é fato. Ah, mas teve concurso agora recente? Sim, esse pessoal deve vir agora para a polícia em 2023. E mesmo com a chegada deles, que não são muitos, a gente continua ainda com um quadro defasado. Eu acho que é uma mudança de mentalidade daqui para frente também. O que eu vou falar aqui talvez não agrade muita gente, mas o brasiliense ele tem a falsa impressão de que a polícia é presente em cada uma das regiões e aberta 24 horas do dia, ela é sinônimo de eficiência. Então o brasiliense às vezes está mal acostumado em chegar em casa, toma seu banho, janta, coloca um chinelo e vai até a delegacia, às vezes registrar uma ocorrência de extravio de documento. E ele chega lá 10 horas da noite. Porque a Polícia Civil é aberta. Então, esse tipo de ocorrência não sensível, que não demanda um trabalho enérgico de polícia, de plantão, ela pode ser feita hoje pela internet. E, no meu ponto de vista, ela tem que ser feita no horário do expediente. Assim é com qualquer órgão público. Porque esse pessoal que está ali, esse pessoal, ele tem que estar reservado para a investigação propriamente dita. Se nós tivéssemos hoje, como a PF já descobriu há muito tempo, o terceirizado fazendo um trabalho de registro de ocorrência não sensível, esse produto caro, que é o agente de polícia de um concurso difícil, esse cara que está pronto para a investigação,
estaria reservado para atividade fim. Então, assim, eu sempre coloquei nessas discussões sindicais e até com a cúpula que nós temos que ter um terceirizado. Talvez sob orientação do agente de polícia. Quer deixar a delegacia aberta? Se a população está acostumada com isso e essa é uma política governamental, ok. Mas com um cara ali, talvez não com a graduação do meu agente, talvez não com o preparo, para um registro de ocorrência mais simples. Não tem necessidade. Não tem. Tirar, por exemplo, 20 minutos de um agente do trabalho dele, do expediente dele, para registrar extravio de documentos. Pois é, nesse momento agora, que é o momento de busca por paridade com a Polícia Federal, busca por recomposição salarial, os agentes não estão fazendo o seu serviço voluntário. Então, a polícia tem que manter a delegacia aberta, tirou o pessoal da investigação. Então, você pega uma divisão como a nossa, que trata desses roubos sensíveis que eu estou te dizendo. Ela tem hoje lá 3 agentes de polícia. Então, o que eu consigo fazer no mês de fevereiro com 3 policiais? Eu brinco que a nata são os melhores. Eu mato e morro por qualquer um deles. São pessoas que resolveram casos emblemáticos aqui de Brasília, mas que não têm bola de cristal. Sozinhos não dão conta. Então, muito difícil. Por quê? Porque o sentimento é esse. Nós temos que ter a delegacia aberta. Essa é uma política, é uma escolha, né, local. Agora, será que ela é ideal do ponto de vista da investigação? Me parece que não. Me parece que nós temos que colocar lá, como a PF já faz há muito tempo, Luan, no aeroporto, por exemplo. Se eu sou um policial civil, delegado de polícia, eu quero despachar minha arma de fogo. Eu faço um requerimento no site da PF, chego lá, vou despachar com o pessoal da Gol, da TAM e tal, junto lá da Polícia Federal. Mas lá está um terceirizado, recebendo a minha arma, lacrando a minha arma. Tem um agente ali, mas na coordenação dos terceirizados. Então, se até uma arma de fogo eu posso entregar para alguém, eu não posso registrar um extravio do documento com terceirizado? Então, às vezes o pessoal fala, pô, mas o terceirizado vai ter acesso ao sistema da polícia. Não, basta colocar para ele uma senha com muitas limitações. É só para o registro. E se chegar ali um assalto, se chegar ali a aparência de um estupro, vai ter o agente ali, vai ter o delegado para situações sensíveis. O que eu não posso é desviar toda a máquina para um atendimento que talvez não mereça toda essa atenção na noite, na madrugada. Sim, por exemplo, extravio de documento é só um protocolo. Extravio de documento, furto no interior de veículo, que você pode fazer no expediente. Saiu da faculdade e levar o step do seu carro. Beleza. Você vai para a delegacia, nós vamos registrar, porque você tem o seguro, precisa do registro, mas você precisa chegar lá 2 horas da manhã? Não, você pode ir às 8. Nós temos que ter o corpo pronto, à disposição para situações que merecem a atenção. Porque se nós ficarmos com esse tipo de registro na madrugada, quando chegar lá a situação que merece a atenção, a gente não tem o corpo. E a tua atuação hoje enquanto orientador de terceira fase, né? Fase oral. Fase oral. O teu foco, principalmente atuando como professor, é esse hoje? Hoje eu trabalho no preparatório aqui do MP, como professor de legislação penal especial. Já estou lá há muito tempo, gosto desse contato ainda pessoal com o aluno. Eu falo uma coisa, né? O pessoal fala, poxa, o Cocito está lá no presencial, esse cara não cansa, vai lá dar aula para aquela multidão. Eu gosto do trato, sou filho de professores, de irmão de professores, e eu gosto do trato com o aluno pessoal. Gravo minhas aulas no online, tenho também meu produto disponível no online, mas o online ele prostituiu muito o mercado. Porque o online tem bons professores e tem professores horríveis, péssimos. E eles fazem um combo e te vendem aquilo lá. E você vai ter aula com um bom professor e você vai ter aula com um professor horrível. Se você colocar um professor medíocre, como existe no online, no presencial ele não dura uma única aula. O pessoal levanta, vai embora, ele passa vergonha. O pessoal faz abaixo-assinado. Então, assim, eu brinco que a gente está ali com um preparatório de carreiras policiais e do TJDFT. E eu brinco que ali está a nata, né, do preparatório de Brasília. Por quê? Porque ali você chega, você só para se a sua aula for boa. MP sempre foi se não for legal, eles vão te colocar para correr. Então, dou minha aula lá no presencial de legislação, é o que eu gosto. E trabalho também num produto que leva o meu nome, Fernando Cocito, né? Está lá FC3, né? Fernando Cocito, curso para concurso, que é de preparação para a última fase, para o exame oral. Porque às vezes o cara passa na primeira, na segunda, mas ele não consegue falar. Isso acontece muito. Ele estava treinando para outra coisa, né? Exato. Ele fazendo uma prova, uma redação. Saber falar é muito legal. Não que eu seja o expert nisso,
Mas a gente vem com dinâmicas em grupo já há 7 anos, permitindo que ele se solte, que ele consiga se expor. A gente vem estruturando a resposta dele, porque às vezes o cara te pergunta uma coisa e às vezes o aluno que não foi treinado, ele acha que ele tem que responder, sim, é isso. Não, você tem que caprichar na resposta, você tem que articular a resposta, porque o edital fala que você vai pontuar no vernáculo, na postura, no raciocínio jurídico, na capacidade de argumentação. Então, resposta não tem só assim, não, é isso, é aquilo. Você tem que caprichar nessa resposta para que ela soe bem. Isso é muito bonito. Quando você recebe um camarada lá que não consegue se expressar e depois de um final de semana ele sai ali gesticulando menos, mais comedido, com uma boa resposta. Quando ele ouve a si próprio, porque a gente grava muita coisa, ele fala, cara, como eu avancei de Faz sexta muita diferença se ouvir. Muita Se vocês diferença. notarem, eu até falo um pouco melhor do que eu comecei falando aqui. E é porque eu procuro assistir pouco. É ruim se assistir, porque você acaba anotando seus vícios de fala. Isso, um balançar, às vezes, de cabeça que não fica bem. Eu sento errado. Aí aquele né aí toda vez que eu você assisto, fica cara, colocando. É. Isso tudo é treinamento. Então, primeira fase é treinamento, segunda é treinamento e terceira é treinamento. A dificuldade, uma das dificuldades maior da terceira fase, e aqui eu percebo olhando de fora, também não como uma pessoa que estuda para concurso, para delegado principalmente, é muito variado o conteúdo, né? Começa por aí. E eles podem perguntar quase que qualquer coisa. Ou tem técnicas também, aliás, tem um percentual do que pode ser perguntado, assim como geralmente você tem nas questões objetivas. Tem esse mapa hoje? Como a gente brinca, que esse cara que chega no oral, ele tá voando. Ele sabe muito. Claro que existem, assim, níveis de conhecimento, porque às vezes o cara tá lá na terceira ou quarta prova oral dele, e às vezes ele tá lá no nosso treinamento com o cara que tá pela primeira vez na fase oral. Então, é notório a diferença de conhecimento. Mas a gente fala o seguinte, todos que chegam no exame oral têm condições de responder a maioria das perguntas. Claro que existem aquelas que se repetem, temas que são mais cobrados, é feita também uma análise que a gente passa para eles, a depender da prova, a depender da banca, a depender do examinador, é feito um estudo prévio. Então, eu exponho para ele quais são as obras, o que esse examinador já gravou no passado. Isso quando são bancas locais. Quando são bancas contratadas como o CESP, não tem muito esse tipo de pesquisa, de mapeamento, porque é o cara contratado que vai lá só fazer a arguição. Mas a diferença do treinamento e para o não treinado, Luan, é na estruturação da resposta, porque você consegue, depois do treinamento, saber como falar sem que você saiba a resposta. Mas como assim, Cocito? Então, eu não sei a resposta. Você vai pedir uma diretriz, você vai pedir uma orientação, mas se a banca não der? Se a banca não der, você vai correr pelas beiradas, vai trazer um fundamento constitucional, um ensinamento de jurisprudência, uma nota de doutrina semelhante àquilo ali. Então você tem condições de inserir o tema na sua resposta, ainda que você não saiba cravar. E quando você está falando, você está pontuando. Então, o problema é que às vezes o cara que não é treinado vai chegar lá e na menor dificuldade vai falar, não me recordo, excelência. Não me recordo é péssimo. Você não falou, não pontuou com vernáculo, com qualquer tipo de conhecimento. Então, a gente ensina alguns macetes para que ele consiga construir alguma resposta, para que ele consiga falar alguma coisa. Ainda que seja uma orientação de jurisprudência, um nexo, uma correlação com o princípio de direito constitucional, um princípio da matéria, o importante é falar. Oral, o cara tem que falar. É falar que você pontua. O que essa vida de delegado te trouxe de mais interessante que tu pode pontuar aqui pra gente? Eu acho que eu sou um cara hoje muito mais frio, isso não é legal. Eu acho que eu sorrio menos, né? Minha família fala, pô, esse cara era mais animado, esse cara tá aqui, tá sempre de canto. A gente tenta movimentar ele ali, brincar com ele, né? Mas é a polícia que traz isso pra gente, um pouco mais de dureza. O nosso ambiente, ele não é para qualquer um. E eu falo que concurso público não é sinônimo de felicidade. Não estou dizendo que eu sou infeliz, mano. Eu amo o que eu faço. Mas a polícia me deixou muito mais duro, muito mais frio. Por quê? Porque a gente trabalha com crime. E o crime é chocante. O crime te traz uma angústia. Primeiro porque você quer resolver, você quer dar a resposta. Mas, embora mais frio, mais duro, como eu estou te dizendo aqui, eu acho que não tem nada mais apaixonante do que a investigação criminal. Nunca existe um crime igual ao outro. Nunca existe uma investigação igual ao outro. A investigação não tem roteiro.
Quando a gente fala que a gente tem que respeitar muito o investigador, seja o delegado ou o policial da antiga, é porque ele já investigou muito, ele já implementou muitas cautelares, ele já tem alguns macetes. Então, acho que a condição de delegado de polícia, ela tem que valorizar muito a antiguidade do investigador. Porque hoje nós estávamos lá com uma investigação e os garotos, eu chamo de garotos porque são mais novos do que eu, mas já estão aqui há alguns anos. Chefe, acha que a gente deve seguir por aqui? O que você acha desse pedido? Eu falei, olha, a dificuldade aqui é essa, a gente pode vir por aqui nós temos essa dificuldade. Então, assim, a investigação eu acho ela brilhante, ela é linda. E quando a gente chega à solução de crimes que marcaram, que chocaram, que trouxeram uma intranquilidade, isso é muito legal. Então, a gente pode falar aqui de várias operações, mas estava conversando com o Alex, a gente estava lembrando de algumas coisas. Mas eu trabalho com repressão a qualquer tipo de ataque bancário. E nós tivemos uma série de ataques que chocaram Brasília há não muito tempo atrás. Então, nós tivemos explosões de caixa eletrônico no Pier 21, no Gilberto Salomão, no anexo do Buriti. E aí eles foram e explodiram o Royal Tulip, aquele hotel 5 estrelas aqui, Sim. Brasília Alvorada Hotel, naquele subsolo, não sei se você se recorda dessa explosão. Eu não me recordo especificamente do Royal Tulip. Foi no Tulip, foi uma explosão cinematográfica. Explodiram 3 terminais, assim, simultaneamente, com um camarada ali com arma longa, um fuzil fazendo a vigilância. E eu sempre comento dessa investigação porque ela marcou o retorno desses casos à DRF. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, as explosões estavam concentradas na DRF, a investigação de explosões de caixa eletrônico. Aí criou-se a DECOR, um Departamento de Repressão ao Crime Organizado. E o delegado à época que criou a DECOR resolveu levar as investigações de explosões de caixa eletrônico para a DECOR. Então deu uma esvaziada na DRF. Deixou outros roubos e furtos lá, mas qualquer ataque a caixa eletrônico é com a DECOR. E aí não deu muito certo a saída da matéria para lá, porque os caixas estavam sendo explodidos e a polícia não dava resposta. Então foi um ano difícil para a polícia, com grandes explosões, e foi logo que o Dr. Robson assumiu a polícia e me permitiu que eu presidisse lá, que eu dirigisse a DRF, e a única coisa que eu pedi para ele foi, doutor, agradeço aí a confiança. Primeiro, quem é o time? Pedi para que 2 ficassem lá, que são os meus chefes, que eu confiava muito, e pedi para que nós retomássemos as investigações. E eu me lembro que o questionamento da época, Cocito, mas você quer pegar esse espólio, cara? Porque isso está em aberto, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas assim, com o conhecimento que eu tinha sobre a matéria, que eu já tinha trabalhado lá no passado, eu percebi o seguinte, Luan, eles vão explodir de novo. E explodindo de novo, eu já sei que são os mesmos, porque as explosões são muito semelhantes. Se a gente trabalhar bem a nova explosão, a gente vai bingar o que ficou para trás. E aí veio a explosão do Royal Tulip e nós já estávamos no circuito. E foi apurando o Royal Tulip que nós esclarecemos que ficaram para trás. Então, assim, trouxe uma sensação de tranquilidade, de que a polícia está aqui, de que ela não vai admitir esse tipo de situação, e de lá para cá nós não tivemos mais. Então, assim, foi tanta cadeia que eles receberam após a instrução processual penal na Justiça Federal, o caso acabou seguindo para lá, que ninguém mais quis enveredar com esse tipo de explosão aqui. Tivemos alguns ataques, mas ataques de pessoas assim, de aventureiros, que não têm o know-how. Aqueles não, aqueles conseguiam explodir o cash e levar o dinheiro sem danificar as notas. Então não tivemos mais. Então às vezes a população não sabe, mas nós depois dessa operação, que a gente colocou a Operação Efesto, nós não tivemos mais nenhum ataque sensível a banco, do tipo explosão de caixa eletrônica. Caramba. Temos os aventureiros. Tem cara que chega lá com o pé de cabra, tenta arrombar o caixa, né? Ele chega não vai lá, conseguir. Coloca, um artefato explosivo artesanal feito com pólvora de rojão. Às vezes ele até explode, que a gente chama de metalon no linguajar policial. Mas abrir um caixa eletrônico é muito difícil. De cada 10 caixas explodidas, eles levam dinheiro de 3,5. É baixo. É baixo. Então, quem mais leva dinheiro do banco é o cara que vem com serra. Ou serra circular, ou serra copo. É um pessoal do sul do país que a gente chama de caixeiros. O pessoal vem para cá, serra o cofre e leva. Mas esses também nós alcançamos aí alguns anos atrás, também não tem aparecido por aqui. Então, em termos de banco, acho que a cidade está tranquila. Mas isso é graças à ação da polícia. Resolveram migrar, né? Porque parar, nego, não para. O crime migrou muito, Luan, porque o banco sofre muito mais com ataques cibernéticos de hackers do que com ataques físicos.
Mas a gente não pode desmantelar a delegacia em razão disso. Ela está lá, está à disposição. Por exemplo, tivemos um ataque na porta do banco em Ceilândia no ano passado, uma saída de banco, em que mataram um camarada que estava chegando com malote, pai de um policial militar. Então entra a DRF no circuito. Vamos cuidar. A mesma coisa a extorsão mediante sequestro. Tem muito tempo que nós não temos, mas a estrutura está lá, está pronta. Uhum. Nós temos um tremendo de um delegado lá que tem tremendo de um know-how nessa matéria, um time que tem a expertise disso, ele está a postos. Enquanto não acontece, tomara que não aconteça nenhuma extorsão mediante sequestro, eles apuram ali um roubo com restrição de liberdade, ficam treinando outras técnicas, fazendo algumas quebras sensíveis envolvendo o Google, aprendendo, mas a máquina está pronta. Vocês também estavam comentando, você e Alex, sobre uma entrevista que vocês fizeram com o Marcola. O Marcola, líder máximo do PCC, Marcos Ebas Camacho, hoje custodiado aqui em Brasília, na Penitenciária Federal. Naquela época, eu e o Alex estávamos na DECO, era a extinta Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Hoje ela é um departamento que está submetido ao Dr. Robson lá na Direção-Geral da Polícia Civil, que é o DECOR, Departamento de Repressão ao Crime Organizado. E o PCC nível, começava a se inserir aqui em Brasília, nós começávamos a ouvir alguma coisa de PCC e surgiu então a missão que é, vamos investigar o PCC pela primeira vez aqui. E eu presidi essa investigação e eu falei, bom, eu preciso aprender, conhecer um pouco o partido criminoso, que eles se intitulam Partido do Crime. Eu falei, eu preciso ir até São Paulo, procurar alguém que vai me ensinar a fazer isso aqui, porque eu nunca enfrentei o PCC. Fui atrás do da Cunha. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E fui para o interior de São Paulo e quem enfrenta o PCC de forma muito aguerrida há muitos anos em São Paulo é um promotor de justiça chamado Lincoln Gaquia. Ele é famoso no estado de São Paulo, promotor do MP São Paulo. Esse cara foi meu professor de processo penal na instituição Toledo de Ensino. Eu o conhecia, foi meu primeiro professor. Comecei a ouvir processo penal com ele no curso presencial em Presidente Prudente, na minha faculdade. Fiz um contato com ele e falei, doutor, estou com esse problema, o PCC chegou na capital, eu preciso conhecer a metodologia de enfrentamento. E fui para lá. Passei uma semana com ele, me explicou, me trouxe mais ou menos o funcionamento do PCC. PCC que é conhecido como 1533 também. 15 de P e 3 de C, 3 de C novamente. Me ensinou o funcionamento da máquina e eu trouxe o modelo paulista do GAECO. Claro que eu fiz algumas adaptações, trouxe ele mais para a realidade de Brasília. Naquela época, o Dr. Lincoln trabalhava muito com a Polícia Militar, porque a Polícia Civil de São Paulo não conseguia dar para ele o suporte. Nós aqui tínhamos o suporte para trabalharmos sozinhos. Só para assim, ficar um pouco mais claro, quando tu vai pegar uma espécie de consultoria dessa, em que, por exemplo, e se tu puder citar, é claro, que tipo de orientação que ele te dá, que é diferente da tua forma de atuação aqui, enquanto polícia? Eu acho que conhecer a história da facção e como ela era dividida em hierarquias. Porque, eu, por exemplo, eu ouvi expressões na minha interceptação que eu não conhecia. Eu não conhecia o glossário do PCC. Entendi. Eu não entendia o que eles estavam falando. Então, quando eles falavam em sintonia, eu falava, o que é sintonia? Sintonia é hierarquia. Então, sintonia final é a cúpula. Sintonia final da final eram 3 personagens da altíssima cúpula. Sintonia da rua, membro do PCC que está na rua. Sintonia do complexo, membros do PCC que estão custodiados. Então, até isso eu precisava. Eu não digo da máquina investigativa. Eu digo da própria facção. Conhecê-la um pouco mais de perto. E conheci, trouxe, implementamos aqui o primeiro enfrentamento do PCC. Naquela época, foi um pouco mais fácil porque nós não tínhamos ainda o WhatsApp. Então, as pessoas falavam por telefone. Ao telefone. E o delinquente custodiado, não aqui em Brasília, porque nós temos uma série de problemas, mas a gente tem que tirar o chapéu para a nossa Polícia Penal. Não teve, naquela época, um único áudio de membros do PCC dentro da cadeia. E aqui, Luan, palmas para eles também, porque a gente faz interceptação telefônica semanalmente. Eu acho que a DRF é uma das máquinas da Polícia Civil em termos de interceptação. Não tem uma conversa captada nesse complexo aqui, que é o Complexo da Papuda. Então o delinquente morre de medo do Complexo da Papuda, porque a tranca é dura, não tem telefone. Não dá para fazer. Eu acho que é o único local do país, em termos de encarceramento de estados, né, de polícia civil, que não tem conversa ao telefone.
Então começamos a ouvir o PCC, começamos a entender e percebemos o seguinte: o PCC em Brasília naquela época tem 27 integrantes. São 17 da Sintonia da Rua e tipo assim, 10 da Sintonia da Cadeia. Pessoas do PCC que estão presas, que são conhecidamente do PCC pela própria execução penal, estão em uma ala deles, e a Sintonia da Rua, que tinha a missão na época de recrutamento, que eles falam de batismo. Então tinha 2, 3 caras aqui que iam batizar pessoas aqui, e o batismo, a gente captava o batismo ao telefone, ele demorava mais de 1 hora. Era uma videoconferência ali ao telefone, o pessoal de São Paulo dizendo: e aí, tu vai viver pro crime, tu vai viver pro partido, tu vai matar pelo partido, e o cara, sim, eu vou e tal. Né? Juramento e tudo. Juramento. E aí ele recebia uma matrícula. E recebi da matrícula surgia... Matrícula. Todos são matriculados. Crachá e tudo. Exato. E aí com a matrícula surge uma obrigação para ele, que é o pagamento de 2 despesas mensais. É a cebola. Esse é o linguajar deles também, que a gente conheceu lá atrás. Cebola é o pagamento da mensalidade. Então é um salário mínimo, a cebola. E eles também têm que pagar as rifas. O PCC faz rifas mensais de carros, chácaras, fazendas. É uma organização criminosa multimilionária, transnacional hoje. Então vive também desses pagamentos. E aí... eu fiz uma opção. Eu poderia ficar investigando o PCC durante 1 ano, pegando uma droga do PCC aqui, um assalto do PCC ali, e aí quem me conhece sabe que eu sou muito objetivo, eu prefiro fazer 10 operações no ano do que fazer uma única operação com, sei lá, 70 mandados de busca, e o promotor depois não tem justa causa para oferecer denúncia contra todos. Então eu faço um trabalho sempre objetivo, levando justa causa e buscando o oferecimento da denúncia. E, claro, a condenação. Então, a gente trabalha assim. E aí, fechei o raciocínio dos 27, vamos a campo, vamos prendê-los todos. Qual o crime? Pertencimento à organização criminosa. Basta. Tá? E aí, a gente entra com algo que é muito duro, que o delinquente sente. Identificamos, indiciamos, pedimos a prisão preventiva de todos e pedimos também a inclusão no regime disciplinar diferenciado, que já existia naquela época. Uma tranca que é duríssima para o preso. E eles faziam muita menção ao Marcola. Ora chamando ele de chefe, ora de Magrelo, que são os apelidos dele, ora de 01, ora de Sintonia Final. E pelo que eu captei de conversas ao telefone e conhecedor da história do Marcola, porque eu busquei lá no interior de São Paulo, eu entendia que ele tinha o domínio final da célula do PCC de Brasília. Ele não estava aqui presencialmente, mas ele era um manda-chuva. E estava preso à época. Preso, mas comandando tudo de dentro da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Seja passando recados através de advogados, seja através de familiares, mas pelos áudios ele era o chefe. E ainda que ele não tenha sido monitorado em nenhum diálogo, e mesmo assim ele foi indiciado. Quando o delegado indicia alguém, surge o dever do delegado interrogar essa pessoa, mesmo que o delegado garanta a ele o direito constitucional ao silêncio. E aí, com o Alex, presidente do Simpol, nós fomos até a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau para interrogá-lo. Ele foi indiciado no crime de pertencimento à organização criminosa, no caso de constituição da célula do PCC de Brasília, e nós tínhamos que ouvir a versão dele. E aí eu brinco, falo isso em sala de aula, que ele me deu uma aula de criminologia do DF. Porque muito topetudo, né? Gritando conosco lá, e brigando, e falando que não ia dizer nada. Tá? Eu falei, seu Marcos, o senhor tem o direito constitucional ao silêncio. Aqui o senhor fala se o senhor quiser. Mas o senhor já está indiciado. Está indiciado por quê? Aí ele até brincou comigo e falou, o senhor veio aqui, doutor, de Brasília para cá, gastou o dinheiro do contribuinte para vir aqui tirar onda com a minha cara. Eu falei, quem gasta o dinheiro do contribuinte? É o senhor, que essa muralha toda para mantê-lo aqui dentro. Né? Então foi nesse nível a nossa conversa. Mas quando nós desligamos lá o equipamento de captação, que o juiz havia determinado que tudo fosse captado, ele se sentiu um pouco mais à vontade. Falou, doutor, eu já puxei cadeia lá em Brasília. Foi uma péssima experiência. Péssimo. Eu falei, pois é, e quando o senhor esteve lá foi a nossa última rebelião, quando ele estava aqui. Depois que ele saiu, não teve mais rebelião. E eu falei, mas foi uma péssima experiência por quê? Ele falou, porque o crime lá não tem hierarquia, não tem disciplina. O crime lá é desorganizado. Ladrão não respeita ladrão lá, doutor. Ladrão olha para a mulher de ladrão no banho de sol. O senhor não tem lá um tal de semiaberto, lá num tal de CIA? Ele lembrou até do nosso galpão, que é no CIA. Eu falei, temos, é o nosso semiaberto. Então, ladrão mata ladrão na saída do semiaberto, sem qualquer comando central.
A criminalidade lá é desorganizada. Eu falei, graças ao bom trabalho das polícias e do Ministério Público, que o crime lá é desorganizado, porque as coisas lá ainda funcionam. E foi dito isso para ele, eu falei, lá não é como São Paulo, que perdeu as rédeas aqui, principalmente nessa região do senhor, onde o crime é organizado, com comando central, com sintonia, como os senhores intitulam. Então, e ele falou exatamente como funciona a nossa criminalidade de bairro aqui das satélites, porque me chamou muita atenção quando eu cheguei, Luan, que aí eu vou lá num local de homicídio, lá em Braslândia, fiquei 4 anos em Braslândia. Beleza, quem tá ali, vamos trazer um nome fictício aqui, Jonathan, né? Ariel, qualquer um aqui. Quem matou? Quem matou foi Marcos. Por que Marcos matou? Ah, guerra de sangue. Eu falei, guerra de sangue? Que isso? Não, porque esse é da vila, o outro é do assentamento. Mas estão disputando o quê? Uma boca de fumo, um carro, uma mulher? Não, estão disputando nada. Matou porque são regiões diferentes da cidade. Não é do meu bairro. Então são essas guerras idiotas de sangue que marcam a criminalidade aqui no DF. Isso existe em Planaltina, isso existe em Braslândia, isso existe em Ceilândia, em algumas regiões. E foi o que ele falou lá. Ladrão mata ladrão, doutor. O que é isso? Guerra de sangue. Não tem hierarquia, não tem disciplina. Então, graças à não instalação da facção. Então, foi o primeiro enfrentamento. A polícia acho que já está no 8º ou 9º enfrentamento. Hoje quem cuida disso é a Decore, cuida muito bem com o delegado Valente e outros que o apoiam. E a polícia vem mantendo esse controle. Agora, para mantê-los em níveis de observação toleráveis, nós precisamos de servidores. Aí a gente volta lá atrás. Não precisamos de servidores, precisamos de remuneração, precisamos do nosso policial com um plano de saúde que nós não temos até hoje, para que ele se sinta à vontade de enfrentar uma máquina do crime que é o PCC. Porque daqui a pouco, Luan, do jeito que as coisas andam, com essa defasagem salarial, com esse policial que chega desanimado, que tirou o filho do colégio, que não trocou o carro, que anda com um carro velho, esse cara fala, meu irmão, enfrentar o quê? O PCC, doutor? Com todo respeito, deixa eu ficar aqui registrando a minha ocorrência aqui, ó, do extravio, que é mais interessante. Nós temos que ter fôlego, cara. Tranquilidade do extravio. Perdeu exatamente. O quê? O RG? Vamos lá, pô. Vamos 30 minutão ali. Levar o quê do seu carro? O step? Pô, vamos fazer aqui o teu registro, entrega o papel pro cara e o cara sabe. Isso não é polícia judiciária. Os estados não atendem mais esse tipo de ocorrência há muito tempo. O agente ele é um produto fino da polícia. Fino. Eu dou aula. Eu sei que o sonho de muita gente aqui em Brasília era ser agente de polícia. O cara quer fazer a diferença na cidade. Aí quando você lota ele com esse tipo de trabalho que a gente está falando aqui, você detona com o sonho do moleque. Ele não está lá para isso. Sim. Ele sabe que ele está sendo desperdiçado ali. Alguns ainda estão lá conosco na especializada, estão com fone no sistema Guardião, ouvindo conversa, estão fazendo captação ambiental, estão infiltrados. E o cara que está no plantão, cara. Então, assim, a circuncional delegacia de bairro, ela também é uma máquina de investigação. Você tem conselho de segurança, você tem aqui em Brasília 197 que funciona muito bem. Então, se o bom delegado chegar lá, um cara vocacionado, e falar, vou mirar minha máquina aqui, ó, sei quem é o traficante da cidade, sei quem está entrando aqui no comércio à noite, está furtando o comércio, ele tem condição de fazer muita coisa. Eu sempre falo que ser delegado é especializado é legal, mas o dia que o delegado do bairro souber o poder que ele tem quando ele se unir com a comunidade, é muito grande. Agora, para isso, preciso de servidores, para isso não tenho que me desgastar tanto com o meu plantão. Um plantão de uma satélite hoje tem lá, cara, um escrivão, tem que ter 7, às vezes, agentes de polícia. Quando você poderia ter um na coordenação e o resto lá no fundo aqui, ó, ouvindo as conversas ao telefone, pedindo informações para o COAF. Fino, né? Serviço fino de polícia, sim, de lavagem de dinheiro, de recuperação de ativos. Com essa atualização do crime para uma perspectiva mais informática, mais virtual, como que as delegacias aqui têm reagido em termos de investigação, de atuação em si? Eu acho que aquilo que a gente sempre fez, que foi confiar na interceptação, isso perdeu um pouco o sentido. Por quê? Porque você tem o WhatsApp, certo? Então, com a queda das conversas ao telefone, você tem que procurar outros tipos de levantamentos. Então, entra quebras sensíveis de nuvem, de Google, e a gente teve que aprender. Isso, inclusive, nas satélites. Tivemos que conhecer um pouquinho mais de sinais de torres de telefonia celular. Tivemos também que voltar para a campana,
para o carro rastreado, com rastreador, porque estávamos acostumados com o cara falando ao telefone. Isso vem mudando já há algum tempo. Então tivemos que voltar a campo, mas tivemos que conhecer também outros recursos tecnológicos. Temos grandes parceiros, como eu citei aqui, o COAF, isso mais para especializada. Mas hoje é interessante investigar a lavagem. A lavagem tem pena alta, a lavagem toma o patrimônio do camarada. E às vezes o delegado tem uma senha, ele começa a investigar, percebe uma movimentação diferente de Instagram, uma exposição de patrimônio incompatível. Você já está investigando o cara, você aperta uma tecla aqui, pede lá informações para o COAF, vem um relatório de inteligência. Então, como o crime avançou, as ferramentas também avançaram. E isso também alcança a delegacia de bairro. O contato do delegado com o COAF está assim, nesse nível de facilitação de... Nossa, o COAF é um grande parceiro. Para você ter uma ideia, se você pedir uma informação para o COAF hoje, para nós na especializada, o relatório chega em 24 horas. É coisa muito rápida. Muito rápida. Agora, um relatório sigiloso, temos que manter o sigilo dele, ele contém dados financeiros. Quando muito, ele vai ser juntado em uma cautelar sigilosa, preservando o seu sigilo. Ele me traz um roteiro, ele me traz envolvidos. Investigação, já na investigação, vocês estão com essa facilidade de... Sem autorização judicial, como que tá? Sim, sim. O Supremo decidiu que eu posso me valer desse relatório desde que eu mantenha ele sigiloso. Então, ele nunca vai ser juntado nos autos do IP. Ele será juntado sempre uma cautelar sigilosa. Do tipo quebra de sigilo bancário, do tipo quebra de sigilo fiscal. Mas ele é um tremendo de um roteiro de investigação. Não tão utilizado assim no bairro, mas nas especializadas, sim. Faz sentido. O cara do bairro vai pegar... negócio pouco, dinheiro sujo na mão. Mas aí é aquela coisa, é que o delegado também ele tem que inovar, porque às vezes você está no bairro e você sabe, né? O cara tem a fama de traficante. A fama por si só não é nada, não te autoriza nem a investigá-lo preliminarmente. Mas aí você pega uma informação anônima aqui, você convence o Conselho de Segurança a delatar, então o pessoal liga para o 97, daqui a pouco você tem um relato anônimo, instaurou a apuração preliminar. Busca sinais de riqueza, porque o cara também gosta de ostentar, coloca lá uma foto ou outra, um carrão. Não tem vantagem de estar no tráfico e não ostentar. Pois é, e aí com essa ostentação você já tem talvez um ponto de partida para poder pedir uma informação para o COAF. Então às vezes no bairro ela dá certo também, porque aí você fala, opa, esse cara recebeu dinheiro de fulano já foi preso, fulano é amigo de Beltrano, que também já se envolveu com tráfico, aí o organograma começa a aparecer. E aí você tem já um indicativo de autoria para seguir com outras cautelares, talvez mais invasivas. Dá para fazer no bairro também, é só ensinar a garotada. Tem muita gente na disposição, né? Talvez está faltando oportunidade, né? A garotada às vezes está um pouco cansada, reclamaram ontem na Assembleia, pô, estamos assim... precisando respirar um pouco, já estou aqui, mas preciso de uma nova lotação, preciso de uma condição. Eu falei, calma, que as coisas vão acontecer. Há uma adesão boa de participação nas assembleias? Ou é tal qual a assembleia de condomínio que tem lá, vai... Você sabe que ontem eu me surpreendi, ontem a assembleia estava cheia. Então a coisa tá feia, né? Tá tensa, o momento é de tensão. Então, assim... cheia e rachada, né? Tipo, temos os critérios de um lado, os critérios de outro, a gente ouve todo mundo, respeitamos a maioria, mas ontem ela estava cheia. Então isso mostra que a polícia está insatisfeita. A polícia está insatisfeita há muito tempo. Foi publicizado de ontem para hoje que nós vamos receber lá um auxílio vestimenta e que nós teremos um incremento também no nosso auxílio alimentação. Ok, palmas para quem conseguiu isso aí. Só que são penduricalhos, que não fazem parte do nosso subsídio e não acompanham a aposentadoria. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Senão daqui a pouco a gente vira uma polícia como de alguns estados aí que o cara não pode aposentar, porque se ele aposentar ele vai receber metade do que ele receberia. Então nossa briga é por subsídio, mano. Nós precisamos ter um subsídio melhor. E precisamos também, urgentemente, do nosso plano de saúde. A única carreira que não tem um plano de saúde. Eu fiquei surpreso. Plano de saúde, eu descobri essa informação algumas horas atrás. Plano de saúde, cara. Com o Alex, ele falou, eu fiquei surpreso de vocês não terem um plano de saúde. E não pode ser também qualquer plano de saúde que não atenda em um estado vizinho.
porque a polícia diligencia em Goiás, a polícia diligencia em Minas, eu estou com equipe em São Paulo. Como é que eu vou ter um plano de saúde bancado que me atenda só aqui? Então, tudo isso tem que ser costurado, mas eu acredito nas entidades de classe. E o Dr. Robson também está fazendo a correria dele. Então, eu acredito que ele vá conseguir isso aí. O Dr. Robson é o coordenador hoje do sindicato de vocês, não? Não, o Dr. Robson é o nosso diretor-geral. 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 Diretor-geral, trazer Dr. Robson aqui, por que não? Pois é, Dr. Robson, ele fala legal também, você pode ter certeza. Ele vem aí e vai expor aí as circunstâncias do momento. A gente trouxe o Adval, que é o corregedor. Sim. Né? O terror do... Tô brincando. Doutor Adval, a gente sempre fala muito do Adval nas palestras e para os alunos que o doutor Adval é um cara que fez uma história muito bonita aqui na polícia. O doutor Adval era o delegado-chefe da DRF. Hoje ele é uma divisão, mas hoje eu tenho a condição dele, mas eu sempre me espelhei muito no Adval. Então o Adval é um craque aqui da polícia, nós gostamos muito do Adval, é um cara muito querido por todos, fez a diferença na DRF quando esteve por lá, de um trato excepcional com a canoagem, né, que são com os agentes, com os canas, como a gente fala no nosso linguajar. Todo mundo gosta muito dele, e a DRF produziu muito quando o Adval esteve por lá. Não, então, de uma humildade. Nossa, tamanho, um cara assim. fino, de fino trato. Ele contou a história dele aqui pra gente, história bem tensa, assim. Diferenciado. Tá, e além de delegado, no teu Instagram privado... Sim, fechado. Fechado, a gente percebe que tu tem uma atividade até que diferente, não é tão comum ver alguém que corre de jet ski. Sim. Como é que tu entrou nesse universo? Eu sou nascido lá em Rancharia e nós temos uma represa, que é o balneário de Rancharia. Então eu cresci... Rancharia fica onde? Interior do estado de São Paulo. Ela fica do lado de Presidente Prudente, que é a nossa referência. Estamos a 500 quilômetros da capital paulista. É que nem eu falo da minha cidade, no Maranhão. Pô, tu é de onde? Pô, sou do Maranhão. De que lugar? Barra do Corda. Aí, nego, fica... É 500 quilômetros de São Luís. Pois é, ali a gente fala Rancharia, o cara fala, pô, que fazenda é essa? Onde é que fica? Isso é um rancho, né? Mas é a nossa querida Rancharia. Nasci ali, tem um balneário na cidade, que é uma represinha, e, pô, sempre estive ali, né? Naquela água ali, gosto de água. E meu cunhado, casado com a minha irmã, sempre tocou muito bem jet ski. Então, isso na década de 90, o cara gostava. E em 90 começaram a vir os primeiros exemplares da Sidu, que é a marca que eu corro hoje, no Brasil. E o Samuel, meu cunhado, sempre ali, brincando com jets, e eu, molecão novo, ele me colocando em cima, me ensinando, sempre foi meu grande professor. E eu fui tomando gosto, gostava do jet. Passei no concurso, pô, com a condição de delegado, não dava para comprar jet ski não, né? Naquela época o jet era muito caro, era algo muito exclusivo, eram poucos os modelos. Aí dando aula, ralando, comprei meu primeiro jet ski e tal. E aí, ralando, fui tendo as máquinas foram ficando cada vez mais potentes. Quanto tá um bicho desse de competição? Cara, hoje a gente corre em jet que é jet de 300 cavalos, na faixa de 150 mil. Vai gastar mais uns 30, 40 mil para preparar o jet. Preparada nele. É um brinquedo caro, mas já deixo aqui registrado que corro hoje com jets que não são meus. Só sou o piloto da equipe. Eu já estou numa posição privilegiada. Né? Então tem 2 máquinas lá que o pessoal me coloca para tocar, que hoje não são minhas. Pode ser que daqui a pouco eu entre numa sociedade com eles, mas hoje estou numa situação até confortável, eu brinco, vou lá pilotar. Então o gasto que eu tenho é deslocamento até a corrida. Que maravilha. Né? Então, assim, e uma máquina feroz. É uma máquina feroz, e o nosso é brabo. Brabo, e eu brinco assim que a 3 corridas não quebra. O problema são as quebras. Então tem muito preparador que coloca um jet que às vezes sai na tua frente, mas ele não dá 3 voltas na boia e ele explode, né? Explode uma mesmo, cinta, né? E solta uma hélice. Aqui não, o nosso já está na terceira corrida aí. Acho que nem óleo baixou. Por quê? Porque quem prepara sabe fazer. E as peças são de fino trato, vem tudo da gringa. Aí o pessoal fala, pô, mas o cara prepara esse que corre, mas o que ele gosta é de ver a máquina andando na frente. E a máquina também tem um valor a cada campeonato, a cada pódio. Né? O que chega de velocidade Eles preparado? Andam hoje o preparado na reta a 134, 135 km por hora. Eu vi em algum lugar que a percepção de velocidade na água é bem maior, do que na terra, né? Bem maior, e outra, né? Você anda, se você estiver na frente, a água lisa, como a gente brinca.
é uma tocada. Se você andar atrás, água amarolada. Então você também tem os jatos d'água do jet da frente na sua cara. Tudo isso é legal. Eu sofri um acidente muito sério há 2 anos atrás. Eu estou voltando a correr agora. Foi no Lago de Corumbá 4, em Alexânia. O piloto errou lá uma boia, apareceu do nada na minha frente e eu acabei passando por cima dele, do jet dele. Caramba. Não fez nada com ele, graças a Deus. É um amigo, é um colega, corre conosco até hoje. Errou. Foi negligente, vamos brincar, é o que a gente fala, para falar aqui, não pegar no pé dele. Não foi por querer, foi sem querer. É coisa do jogo, é da corrida. Mas eu me arrebentei, eu quebrei o colo do fêmur. Tá, poxa. Então, assim, foi uma fratura dura, me deixou, assim, parado 2 anos. Fui trabalhar na delegacia, fui dar aula de muleta. Então tá com um parafusão móvel bem Parafusão grande. E, pô, no frio eu lembro dele, né? Lembro dele. Hoje ele não me atrapalha na corrida, mas foi um aprendizado. Eu tô voltando agora, mas assim, tô disputando as boias? Tô disputando as boias. Sim, tô indo para cima, mas pensando muito mais em mim e muito mais também na preservação da máquina. Então não é qualquer boia que eu disputo, deixo para disputar em alguns pontos estratégicos. Eu acho que tudo em razão do aprendizado. Então naquela época era muito vida louca, como a gente brinca, né? Botava para quebrar, botava em qualquer boia. Descia a mão. Tomei porrada em Porangatu, disputei boia, bati jet em Porangatu, tomei porrada aqui em Alexânia umas 2 vezes. Então hoje não, hoje uma tocada um pouco mais técnica, foi um aprendizado. Tô correndo o GP Limite, que é a nata, que eu falo que são os mais rápidos, mas no brasileiro tô correndo o novato. Nunca tinha corrido o brasileiro. Então achei por bem correr o novato. O pessoal, pô, mas você é macaco velho, já tá correndo há muito tempo, vai correr o novato? Eu falei, vou, porque brasileiro é diferente, a boia é diferente, a pegada é outra, a sinalização é outra. Eu tô aqui para aprender. O ano que vem a gente corre o limite também. Engraçado que Brasília não tem. Brasília vai ter uma etapa da Brasil Cup, ela está prevista esse ano aqui. Mas a última vez que nós tivemos uma corrida aqui foi uma corrida no Yacht Club. Eu até fiquei em segundo lá. Mas isso já tem muito tempo. Eu corria de 260, hoje eles são os 300, né? Corria de 260 cavalos. Faz tempo que não tem corrida aqui. Eu acho que a dificuldade de implementação aqui em Brasília é maior. Acho que a fiscalização é maior. Mais por fiscalização. E ela acontece muito, a gente fala que são as corridas proibidas aqui em Alexânia. Não é que são em desacordo com a lei, mas é que nós temos uma equipe em Goiânia que tem muito jet. Então, para eles, Alexânia é o paraíso, aquele Lago de Corumbá 4. E o brasileiro sai daqui para correr lá. Então, nosso treinamento mesmo antes do brasileiro é ali, numa ponta do Lago de Alexânia. Deve ser legal tocar um... É legal. Os jets são bravos. 300 cavalos desse. É legal. Tem que tomar cuidado, né? E quando você vai no brasileiro, você vê lá, o cara falou, pô, eu já quebrei o braço, outro já quebrei a perna. Então, porque é você e o colete. A pessoa acha que pelo fato de ser na água não tem impacto, né? Nossa, eu já quebrei, só no Paraná aqui eu já quebrei costela, eu já quebrei 2 dentes caindo só na água. Porque, pô, a 130 você cai na água, você dá 3, 4 quicada até afundar, né? Você arrebenta. Na pista, tá com o capacete, protege demais, mas não vai andar de capacete aqui no lago, né, cara? Caraca. Mas eu me amarro, mas é algo que eu trouxe lá do interior. Quem fez sua cirurgia de fêmur? Cara, eu não lembro agora, não sei te falar. Não me lembro, mas foi muito bem feita, porque por onde eu ando, que o pessoal tira ali para algum tipo de controle, fala, cara, quem que fez esse trabalho aqui? Isso aqui ficou perfeito e tal. Porque eu fiz no Santa Lúcia. Agressiva até. Eu trabalhei um bom tempo com essa galera os médicos mesmo, ortopedista aqui em Brasília, com esse tipo de material aí. A minha sorte naquele dia que me deu assim um estalo e eu falei, me leva para Brasília. E eu sabia que meu plano tinha um bom acesso aqui no Santa Lúcia, era um plano de São Paulo. Eu falei, me leva para Santa Lúcia. Não, tem bons médicos aqui. E eu vim dentro de uma caminhonete, deitado lá, arrebentado, me trouxeram para cá. E, cara, foi Deus que colocou a mão, que cuidou de mim, porque a cirurgia foi um sucesso, não tive qualquer problema na minha caminhada, no andar. O fêmur normalmente fica uma perna menor do que a outra, a minha não deu diferença nenhuma. Né? Eu tenho a força que eu tenho na direita, eu tenho na esquerda, então assim... Pô, que bom. Ficou jóia, graças a Deus. Que a alternativa é prótese, bem invasivo, né? Muito mais. Pancadaria.
E a atuação de delegado, além dessa atuação que tu teve aí cinematográfica em relação ao Royal Tulip, teve alguma outra situação que acontecia e tu, caramba, agora eu vou virar governador aqui por essa... Você sabe que eu nunca pensei por esse lado, né? Eu sou... Claro, o pessoal às vezes fala, pô, o Cocito coloca muita coisa lá na rede dele, mas o que eu faço é, pô, se o cara assaltou o shopping, foi lá com a cara limpa no shopping, rendeu todo mundo, quando a gente pegar ele, nós vamos colocar a imagem dele do shopping. Ela não é protegida por qualquer tipo de sigilo. Ela é de interesse público. Uhum. Né? E não sou eu, e eu não estou falando o nome dele, não tô expondo, nem dizendo que ele é o autor. Estou dizendo aqui, ó, esse cara aqui é o cara que roubou. Tá aqui a arma na mão dele, ele entrando no shopping. Então a gente sempre é um pouco comedido nessa publicidade. A gente coloca o assalto e coloca lá um flash lá do dia da captura dele. Mas nunca levei por esse lado. Falei, pô, isso aqui vai dar muito certo, porque sempre que o delegado chama para si os holofotes de uma investigação e acha que ele é o senhor da razão e que, nossa, agora eu vou me cacifar com isso aqui, é onde ele se arrebenta. Basta você olhar para aquele caso emblemático da 113 Sul, onde deu tudo errado. Um local em que você tinha cadáveres, em que você tinha uma boa casa, que você tinha os mais variados vestígios, mas onde a polícia se perdeu no holofote. Nessa de querer dar muita entrevista, nessa de querer resolver logo. Então a gente sempre segue... Eu não tô recordando do caso 113. Foi um caso em que pessoas foram mortas, né? Alguns dizem que pelo caseiro, outros falam que o caseiro não participou, que foram levados a júri recentemente. Mas onde teve muito problema, onde agentes e delegados foram responsabilizados. Então é muito perigoso o delegado pegar um caso que ele sabe que por si só chama atenção e falar, não, agora vem para cá, a mídia vem para cá todos, né? O ideal é você falar, ó, aqui temos algumas linhas, a partir de agora segue a investigação em sigilo e quando nós chegarmos, a gente fala. Entrevista de jogador de Exato, futebol. Porque o nosso trabalho ele é sigiloso, né? Mas assim, tivemos várias operações aqui ao longo da carreira e o que me chama a atenção, assim, você me perguntando de pronto, eu acho que Operação São Cristóvão, onde eu nunca vi tanto dinheiro assim desviado do SESC/Senat. Eu acho que foi a primeira interação minha com CGU e COAF. Nós conseguimos investigar algumas mulheres, a informação veio da CGU, que eram dirigentes do SESC e Senat, que desviavam mensalmente, cada uma 1 milhão, 2 milhões. Assim, mensalmente? Um desvio de 100 milhões de reais, muita coisa. Então isso, assim, eu gosto de comentar como algo que eu presidi, porque eu acho que foi uma investigação séria, sensível, com suporte de CGU, de COAF, num trato muito próximo com o MP, DFT, onde a gente conseguiu o oferecimento de denúncia e recebimento de denúncia com relação a todas elas. Buscamos também o seu Clésio de Andrade, que era um antigo senador da República, foi responsabilizado também. Então essa eu me recordo. O que mais? Acho que Jogo do Bicho, fiz o primeiro enfrentamento ao Jogo do Bicho aqui na capital. Jogo do Bicho altamente rentável, né? Pra você ter uma ideia, lá atrás, na minha época em que eu enfrentei o Jogo do Bicho, só na Asa Norte ele rendia quase 2 milhões de reais por mês pro bicheiro. Cara. Então enfrentamos o Jogo do Bicho, montamos o organograma da lavagem de dinheiro, responsabilizamos todo mundo. Essa é uma das ações penais que eu monitoro semanalmente, eu jogo ali no site do TJ, porque isso foi em 2014. Ainda hoje não foi julgada, ela está conclusa para o juiz já tem 1 ano. Tá, está no STJ? Não, ela está em primeira instância. Não é crítica ao TJ, não, mas a gente olha, a polícia não se esquece das grandes operações. Ela está conclusa lá para julgamento, não sei por que se demora tanto. Eu perguntei pelo tempo. 2014 a operação. Né? Essa foi a maior apreensão de dinheiro vivo da história da PCDF. Nós achamos em uma kitnet da Octogonal, acho que 2,7 milhões de reais. Depois com o Lava Jato agora recente, muito dinheiro, né? Sacos e malas, mas naquela época não, dinheiro assim, vivo, muito dinheiro, era coisa rara. Então eu me recordo disso, dessa maior apreensão. Enfrentei aqui durante muitos anos também máquina caça-níquel, quando eu cheguei era um câncer aqui no entorno. Então fiz o primeiro enfrentamento de organização criminosa que atuava na lavagem de capitais e na exploração de caça-níqueis. Fechei muito bingo, fechei bingo em Águas Lindas, fechei bingo em Valparaíso.
né? E o pessoal brincava, esse é o delegado dos bingos e tal, parecia que eu só fazia aquilo. Mas é que merecia atenção na época, porque ninguém fazia. Eu cheguei em bingo aqui, quando no começo da carreira, tinha bingo lá, tinha polidense lá dentro, tinha um cara tocando piano, tinha uma viatura da PM corrupta na época fazendo a vigilância. Então eu falei, pô, isso aqui tá tudo errado. PM que não é de Brasília, né? Diga-se de passagem. Mas fizemos, montamos o organograma, entendemos o funcionamento dos caça-níqueis, entendemos para onde ia o dinheiro e fizemos enfrentamento. Fechei aqui mais de 50 bingos, aprendemos mais de 1.000 máquinas, né? Quando eu falo eu e a equipe, né? Então são assim, lembranças boas, mas da boa investigação criminal. Quando você cita aquele personagem e outros personagens, isso mexe muito com a gente que é da investigação, porque polícia judiciária não é pegar o repórter, colocar na viatura e levar para... Vamos pegar um cara, tem uma denúncia anônima que ali é uma boca de fumo, olha só como funciona a boca. Não, isso é uma informação que qualquer do povo pode trabalhar. Investigar dá trabalho, Luan. Captação ambiental, interceptação telefônica, como a gente está brincando aqui, COAF. Isso dá trabalho, porque quando você pede uma cautelar invasiva, você tem que demonstrar a viabilidade, a indicação de autoria, o perículo, convencer promotor, convencer juiz. Conseguir um mandado de prisão temporária hoje é coisa muito difícil. Preventivo, então, nossa, aqui em Brasília eles exigem o relatório final do delegado, a investigação já concluída, para que o promotor já ofereça a denúncia. Então isso não é brincadeira, isso é um trabalho sério. Aí quando você vê esses TikTokers, YouTubers, personagens pegando... Não tem nem inquérito, cara. Denúncia não, vamos lá, não sei o quê, vamos chutar essa porta aqui. Eu sei que pro espectador é legal. Não, né? Pro espectador é prato cheio. Agora, para nós, investigadores, são extremamente queimados no nosso meio. Tá? Extremamente queimados, não vocacionados e não representam a polícia judiciária. É muito feio. E assim, a gente não gosta. Né? Por quê? Porque a gente sabe que aquele não é um trabalho técnico, nunca foi. Mas é midiático, dá seguidores. Não, é bonito. Antigamente eu culpava os seguidores, que eu falava, como é que você segue esse idiota? Não vou citar nomes como eu fazia aqui, que eles pegam no meu pé, não vou citar mais ninguém. Idiotas do sexo masculino e feminino, como que vocês seguem esses idiotas? Mas aí, cara, você vê que aquele público ali também não tem esse conhecimento que a gente tem. Porque... E o cara acha que polícia é aquilo lá, pô. Eu vou defender. Porque o que aparece na rede social, na mídia, mais comum é aquele cara. Então, aquele cara é a referência de polícia, Sim. que é o que aparece. Sim. E principalmente, é um padrão do policial, do delegado, quando é mais antigo, ele é mais retraído. Sim. Enfim, isso tu entende muito bem. Aí o espectador tem contato somente com o blogueiro. Com estúdio. Com arma lá em stand. Então, assim, o que eu sempre falo é o seguinte, querem fazer o videozinho? Cara, eu não sou corregedor da polícia. Não me cabe aqui julgar. Mas a minha impressão pessoal eu sempre vou dar. Coloca um flash do teu trabalho, daquilo que você fez, ainda que seja flagrancial, ainda que você seja o delegado de plantão, tá lá na delegacia de polícia, chega a valorosa PMDF com Magno 357, o doutor tá aqui, ó, tava na praça do DI, tava numa situação de fundada suspeita, correu, nós pegamos. Cara, não importa que não foi você que pegou. Tira a foto do 357, coloca lá o dispositivo, coloca aqui, ó, tá sendo preso e tal. Legal. Vida real, assim, tu gosta mais Exatamente. Dessa... Agora, cara, esse negócio de se emperiquitar, pegar o fuzil, vou pro stand e tal. Cara, nós sabemos aqui quem são os trabalhadores, sabemos aqui quem toca a investigação, quem pede medidas cautelares, quem consegue fazer algo que repercuta em justa causa e que repercuta, pelo menos, numa denúncia recebida e num processo crime. E nós sabemos quem são os TikTokers. Então, no nosso meio, são extremamente queimados. Por quê? Porque não fazem o dever de casa, ainda que no plantão. Você pode ser um ótimo delegado de plantão, indo para a rua, conhecendo a comunidade, recebendo bem as guarnições da PM. Agora, quando você vai para o plantão, estou no plantão porque eu quero os meus 3 dias de folga e eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, mas na rede social eu sou o bravo, eu sou o cara que faz a diferença, eu sou o cara dos 200 mil seguidores, eu já vou aproveitar os seguidores e já vou vender uma mentoria aqui também. Quer ser delegado? Venha para mim, venha para o meu colo, porque eu vou te colocar no caminho da aprovação. Como se eu tivesse condições de atender todo mundo. Eu não tenho, eu vou colocar um robô para fazer isso. Então, assim...
Isso é uma crítica pessoal, não falo aqui em nome da instituição. Eu falo como professor de preparatório presencial há 16 anos. O mercado está extremamente prostituído. E falo para aquele que quer ser delegado e ser agente de polícia, não existe receita mágica, não existe mentoria mágica. Tu vai passar sentado em casa estudando. Claro que uma referência, Luan, é legal. Claro que aquele que nunca estudou, talvez precise de alguém falando para ele, meu irmão, vai por aqui. Compre esse material, ou assiste essa videoaula. Encurta muito o caminho. Encurta muito o caminho. Agora, eu não posso achar que eu vou atender a máquina disparando metas e que eu vou agradar e que eu vou fazer com que o garoto passe. Eu fico com pena da molecada, porque são produtos caros. O pessoal sempre me cobra, fala, pô, você treina para a última fase. Por que você não pega a massa, que é o cara que quer ser delegado, que não tem dá mais dinheiro, assim. Nossa, dá para faturar dinheiro na alta. Por quê? Porque nunca será técnico eu disparar a meta para o aluno. Seria técnico, como alguns fazem, e eu vou sair na defesa. Alguns fazem. Tem um cara que faz isso muito bem aqui em Brasília, que é o Gutenberg, da última turma, delegado de polícia. Pô, o Guti chega, senta com o cara aqui, cara a cara. Meu irmão, vem cá, quanto tempo você tem para estudar? Que livro você já comprou? Você tem filho? E aí? Como que é a tua rotina? Aí sim, Luan, beleza, cara, tudo bem. O cara tem lá os alunos, mas ele faz um trato pessoal. É uma meta que ele planeja para cada tipo de aluno. Agora, quando você vem fazendo a propaganda no estúdio, vendendo um produto para massa, claro que tu vai tomar crítica depois, meu irmão. Claro que tu vai tomar um reclame aqui, vão jogar teu nome lá. Por quê? Meu irmão, tu vendeu um sonho inalcançável, cara. Você não conhece a minha rotina. Como é que você vai disparar para mim um monte de coisa para eu fazer durante o dia? Você não sabe quem sou eu. Você não sabe se eu tenho um livro. Se tu vai vender um curso para massa, é impossível fazer isso, né? Enfim. E ainda mais para um concurso para delegado, para polícia, que é o sonho de muita gente, alguns não vão passar, logicamente. Sim, né? Sim. Não tenho que discutir sobre isso. Mas eu acho que o que falta muito, eu brinco, né? Quando a gente chega nesse teor da conversa aqui, isso também é uma conversa entre policiais, de canto. Hoje nós estávamos conversando isso ali antes de nós encerrarmos o expediente. Eu acho que falta muito temor a Deus. Eu acho que é isso que falta hoje, nesse universo que eu estou inserido há muito tempo. Porque, deixa eu te falar aqui, quando eu vou preparar os futuros delegados do Mato Grosso do Sul, é um cara que está na última fase do concurso. Aquela é a vida dele. Se ele passar na última fase, ele vai receber a carteira e a arma de fogo, ele vai trabalhar. Eu não posso brincar com o sonho do cara, você está entendendo? Essa é uma responsabilidade que eu tenho, que tipo, não me deixa dormir direito uma semana antes do preparatório deles, que é só presencial. O pessoal fala, cara, por que tu não vende esse treinamento para a última fase à distância? Meu irmão, porque o treinamento do cara é cara a cara, parceiro. Como é que eu vou treinar o cara por Skype, meu irmão? Ou por qualquer outra tecnologia semelhante? Se ele vai estar... Eu vou arrochar ele aqui, eu vou colocar pressão na resposta dele, eu vou estruturar a resposta dele. Tem aluno nosso aqui que chora, a gente levanta, leva o cara para o banheiro, daqui a pouco o cara volta, toma pressão. Por quê? Porque é o que vai acontecer lá no Mato Grosso, principalmente lá que a banca é local. Então, cara, é um compromisso que eu tenho com o garoto, futuro delegado, mas principalmente comigo mesmo. Luan, eu acho que eu estou aqui de passagem. A minha preocupação não é ser rico, a minha preocupação é entrar pelas portas do céu, cara. É o que eu falo, essa é a minha criação. Existe céu e existe inferno, é muito simples. Então, assim, eu tenho que ter muita responsabilidade com a garotada. O produto é caro. O Brasil não vive dias fáceis. Estudar está sendo difícil para qualquer um. Então, assim, eu acho que falta um pouco de temor a Deus. Espera aí, meu, tô vendendo isso aqui. O cara vai passar o cartão em 10 vezes, parceiro. É um produto caríssimo. Será que exatamente é isso que ele está imaginando? Porque para mim vai ser legal, cara. Eu tenho 200, 300 mil seguidores, meu irmão. Eu vou fazer uma prévia disso aqui. Na minha prévia eu já levo uma arma aqui pro stand, já pego um fuzil, tiro fotos, levo um fotógrafo. Pá, e aquele embuste, aquela coisa. Nunca toquei investigação nenhuma que merecesse qualquer tipo de holofote, mas aqui eu sou bravo. Beleza, e vou vender para milhares. Agora, e aí? E esse cara que pegou no pé do pai, um ferrado para comprar isso aí? Entendeu? Então, acho que falta um pouco de responsabilidade, mas principalmente de temor a Deus, cara. A gente não pode ser responsável com as pessoas. É muito difícil o concurso público, só que não existe nenhuma meta mágica que vá colocar o cara do dia para a noite no campo dos aprovados. Então, assim,
Esse é o meu ponto de vista. Pessoas estão fazendo uma grana por aí. Legal, estão deixando até a polícia de lado. A polícia estão passando no concurso, estão usando o nosso armamento, o nosso distintivo para serem mentores, para gravarem e faturarem cada vez mais, porque os seguidores são cada vez maiores. Beleza, eu não pego no pé. Se um dia estiverem praticando alguma irregularidade funcional, é a corregedoria que vai punir. Agora, às vezes eu sinto pena, porque e aí, parceiro? A vida é isso aqui? Tu passou no concurso para isso? Onde está o teu amor pela casa, pela instituição? É para você puxar teu plantão de qualquer jeito e vender curso na folga? Então, assim, eu sei que é um pouco utópico, mas isso foi colocado, inclusive, na Assembleia. Nós temos que deixar uma polícia melhor para as futuras gerações. Nós temos uma série de defeitos aqui. Nós não temos um organograma básico da carreira de delegado. Se eu te falar uma coisa que talvez você não acredite, mas se um delegado hoje for diretor-geral da polícia, ele pode terminar amanhã como delegado de plantão. Ele pode se aposentar como plantonista, porque a carreira não foi até hoje desenhada. Uhum. Então, assim, isso tudo é muito triste. E quando você pega o delegado novato, desapegado à instituição e preocupado apenas com mentoria, isso é muito triste. Nós queremos ver o delegado dando publicidade, mas para a sua operação, para aquilo que ele fez. Pô, chegamos aqui, ó, esse golpe aqui, desbaratei, ó, esse homicídio, chegamos à autoria. Na folga, parceiro, vai dar aula, vai vender sua mentoria, mas faça algo um pouquinho mais técnico. Receba esse garoto, conheça a rotina dele, trace metas de acordo com aquilo que ele pode fazer. E não metas utópicas, produtos genéricos, de massa. É muito difícil falar o que eu estou te falando, porque eu acabo falando de um ou outro colega. E eu não gostaria de estar aqui criticando ninguém, mas eu não cito nomes, a não ser do lado positivo. Mas eu acho que falta isso, falta um pouquinho mais de zelo pela carreira, um pouquinho mais de zelo pela instituição e um pouquinho mais de temor. Eu acho que tá lá em Coríntios, é bíblico que você tem que se dedicar com muito amor naquilo que você faz. A polícia exige uma dedicação maior. Não dá para você ser um policial e falar, pô, hoje eu tô cansado, eu não vou apurar esse homicídio, isso aqui para lá. Assim, se eu apurar, legal, se não apurar, o inquérito é relatado. Não, cara. Então, assim, a mesma coisa é na condição de professor, de mentor, de coaching. Não posso atender todos de forma idêntica, porque a rotina de cada um é diferente. Tem alguma legislação hoje proibitiva ou alguma discussão nesse sentido? Porque, por exemplo, para promotor de justiça, tem a proibição de ser coach, por exemplo. Não se pode mais... Promotor e juiz. Né? No juiz também. Para delegado, como que nada tá a situação específico. Hoje? Para o coaching específico não existe. A Polícia Civil aqui do DF, ela disciplinou a condição de professor. Uhum. Então, hoje isso é regulamentado. Claro que você vai dar aula na sua folga, sem que isso interrompa ou prejudique o seu serviço. E claro, nós somos policiais a todo tempo. Se você estiver em sala de aula e for chamado, isso já aconteceu comigo. O pessoal fala, pô, mas como é que o Cocito é diretor da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos, dá aula na quinta-feira à noite? E as explosões de caixa eletrônica? E os assaltos? Não, peraí, você tá aqui o telefone. Tô cansado de deixar a turma lá e falar, aí a galera entende, bicho, tá aqui. Pô, mas não tem outro que vá? Eu tenho 2 grandes delegados que trabalham comigo, mas a depender do cenário eu prefiro ir sozinho. E sozinho não, eu prefiro acompanhá-los, prefiro estar lá junto também, estar orientando. Então, assim, você pode dar a sua aula desde que isso não comprometa o trabalho, desde que seja na sua folga. Se eventualmente você estiver com um atestado médico, como já aconteceu aqui, né, ou no seu período em que você deveria estar na delegacia ministrando aula, você vai ser punido. Isso já aconteceu. Entendi. Infração, né? Administrativa. Pois é. Cocito, quer mais água? Não, tá de boa, já tomei aqui. Quer fazer suas alegações finais pra gente encerrar esse podcast? E de antemão já te agradeço por papo bem bacana. A gente falou de um tudo aqui. Sim, foi bem legal. Foi bem bacana. Eu te agradeço a oportunidade, Luan. Tenho acompanhado o teu trabalho e já vi figuras conhecidas aqui, que são da nossa rotina aqui em Brasília, promotores, juízes, outros delegados de polícia. Então, assim, agradeço o espaço para a gente expor um pouco da Polícia Civil. Eu acho que não é só falar o lado positivo, mas é trazer as dificuldades.
até para que aquele que está estudando pense direitinho, peraí, pô, será que é isso aqui mesmo que eu quero? Pô, não é aquele mar de rosas que falaram. Então, deixa eu pensar direitinho se é isso aqui mesmo. Não é só arma e pé na porta. Não é. E outra coisa que eu gostaria de finalizar aqui. Existe um apego muito grande dos últimos anos por armas de fogo. E o aluno me pergunta muito sobre armas e fala, pô, professor, o senhor posta pouco sobre armas, o senhor não fala de armas. Eu não falo muito de arma, não porque eu não gosto de arma. Eu sou delegado de polícia. Claro que eu tenho um apego pela arma de fogo. Claro que eu queria ter uma arma junto da cintura, de forma discreta e tal, ter o distintivo junto da arma. Mas polícia não é sinônimo de arma de fogo. Polícia judiciária é um trabalho analítico, de interpretação, de análise de vestígios. A arma de fogo, claro que ela é indispensável, mas ela está ali para quando a gente for fazer a nossa campana ou quando nós formos prender o nosso alvo. Isso representa, cara, 10% do nosso trabalho. O nosso trabalho é com o guardião, é na interceptação, é na análise de dados de torre de telefonia celular. A arma não é sinônimo de polícia. Eu falo isso porque tem muita gente, não, porque eu quero ter minha arma e não sei o quê. E agora nesse cenário, né, de armamento da população, um cenário de CAC, que a gente está perdendo o controle dos atiradores esportivos, de aquisição de armas, de munições, tem aluno achando que polícia é sinônimo de arma. Não. De uma aumentada significativa. Significativa, né, e perigosa. E aí o aluno acha que ele vai passar num concurso de polícia judiciária como agente escrivão ou como delegado de polícia, que o trabalho é único e exclusivamente de rua e com arma em punho. Não. O teu trabalho é analítico, muito mais no interior da unidade policial do que na rua. A rua é inerente ao trabalho de polícia judiciária, mas nós não somos sinônimos apenas de arma de fogo. Tá? Agradeço a oportunidade. Conte comigo para o que precisar. A gente fala para os amigos que a gente está lotado lá na Delegacia de Roubos e Furtos, que o que precisarem conte conosco, mas não é torcendo para que você seja vítima de furto ou roubo, não. É só colocando à disposição a unidade, Luan. Cara, obrigado pelo seu tempo, disponibilizar seu tempo numa sexta-feira à noite. Pois é. Muito obrigado. E tá aqui conversando, já deve ser bem tarde até. Pô, obrigado pelo teu tempo. Você agradece pela oportunidade. A oportunidade é minha de estar batendo papo aqui com você, de, enfim, entender um pouco da tua história, tua competição de jet ski, da tua atuação profissional. Eu que agradeço, sou bem grato por isso. Obrigado mesmo de coração. E obrigado para você que nos escuta, nos assiste, né, nos ouve, nos assiste até aqui. Se você escuta esse podcast no Spotify, você pode nos avaliar com 5 estrelas. É uma função nova que tem no Spotify. Aproveite e use ela colocando aí as 5 estrelinhas. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, dê seu like e deixe o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima.